Furacão de olho na partida contra a equipe do Grêmio, já está trabalhando, está se preparando. Monique Vilela, como que está sendo aí a semana do Rubro Negro, hein, Monique? Foi uma semana completa de treinamentos para o Atlético que pensa no Grêmio. Tá chegando a hora, partida de quarta-feira, às 7 da noite na Arena do Grêmio para tentar a reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro. E o detalhe é o seguinte, viu, Osmar? Pelo menos duas boas notícias para o técnico interino Wesley Carvalho. Lucas Esquivel e também Bruno Zapelli chegam de maneira antecipada da data FIFA. Eles estavam com a seleção da Argentina, jogaram amistosos com a seleção sub-23. Não serão aproveitados com a equipe principal e nessa segunda-feira já voltam para o CT do Caju, ou seja, treinam normalmente, estão entre os titulares e vão para a partida contra o Grêmio. Com isso, o Wesley Carvalho deve não ter apenas Canóbio para essa partida contra o Grêmio. Por que a gente fala não deve ter? Porque terça-feira é o jogo do Uruguai em Montevidéu contra a seleção brasileira. Independente se o Canóbio jogar ou não, que também tem esse agravante, porque se jogar vai estar extremamente cansado, não há voos tão bons assim de Montevidéu para Porto Alegre, apesar da proximidade, né, Osmar? E viagem de carro de 10 a 11 horas também não dá. O Canóbio deve chegar apenas para compor a delegação, nem banco de reservas não deve ficar pelo horário que deve chegar, mas como o Atlético vai de vai de Porto Alegre direto para o Rio de Janeiro, para a partida contra o Botafogo, então ele vai para compor a delegação. Então, diante disso, aquela mudança que a gente já vem falando aqui na rede CNT, viu? Sem Canóbio, que vem atuando de ala pelo lado direito, até para suprir a ausência de um lateral direito, mexe um pouquinho na estrutura do time, o Wesley Carvalho. Coelho, que fez a função de ala lá do lado esquerdo, pula para o lado direito. Vai fazer essa função do Canóbio. Diante dessa ausência de um jogador que é o Canóbio, a tendência é que o Wesley coloque um zagueiro a mais, já que o Thiago Heleno está voltando de suspensão, mantém Kaká e Kaique Rocha. E o Esquivel, que fez as vezes de zagueiro contra a equipe do Bragantino, última rodada do Brasileiro, vai para o lado esquerdo. Não tem aquele cacoete de ala jogar tão avançado assim, mas a tendência é isso, tá? Osmar, de formação de time. Aí manutenção no meio-campo de Fernandinho, Eric, Vitor Bueno, o próprio Zapelli. É aguardar, porque ainda tem os treinos de segunda e terça antes da partida contra a equipe do Grêmio. É jogo importantíssimo para o Wesley Carvalho, afinal de contas, precisa da vitória para fazer o Atlético se reabilitar e subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Grêmio e Atlético, quarta-feira, é para isso que o Furacão trabalha e, aliás, muito trabalho por parte da comissão técnica para fazer o time render com ou sem Canóbio, porque precisa do resultado positivo. Obrigado, Monique Vilela. Já vamos falar dessa situação do Rubro Negro também. E, na verdade, não é só o Atlético que está pensando aí, fazendo essas engenharias, né? Todo mundo que tem jogador na seleção está pensando nisso. Mas convenhamos, né? Jogar numa partida pela seleção, o Canóbio não jogou a última, né? Deve jogar, acredito que vai jogar nessa terça. Nem entrou na última, né? Nem entrou. No banco o tempo inteiro. Tinha jogado a anterior, né? E se ele joga na terça e daí na quarta entrar em campo, acho um risco absurdo. Absurdo. Porque você, cara, não tem condição. Você não recupera 24 horas depois. Mas se não jogar, daí dá. Se não jogar, aí é um outro aspecto. Se não jogar, o problema realmente é mais a logística. É, né? Mais a logística. Os voos, são voos que chegam muito em cima da hora em Porto Alegre, para você chegar, mesmo sendo uma viagem mais curta. E de ônibus a gente não recomenda, a gente já fez isso aí, é bem complicadinho. Você já foi de ônibus? De ônibus, de Curitiba a Montevidéu, né? A gente foi naquela caravana da alegria de... Cara, aquela que parou e tal, e vai na alfândega, deu 25 horas, aí não conta. Mas assim, se não tivesse parado tanto, umas 20 horas, se não me engano, a volta foi umas 20 horas, deu. Mas não dá pra... Claro que Porto Alegre já tá na metade do caminho, mesmo assim são 10, 11 horas, que é desgastante do mesmo jeito. E tem que ser de avião mesmo, né? Tem que ser de avião. E o problema daí são os horários de voos, né? A Monique explicou bem ali. Mas não dá para colocar um jatinho para buscá-lo? Mas acho que não é o caso. Não é o caso. Não é o caso, né? E mais, né, Osmar? O Irapitão falou muito bem. Está muito claro. Claro, é que você... É engraçado isso aí, né, Irapitão? A lei protege os clubes no prazo de 66 horas no mínimo. Por quê? Pelos jogadores. Só que daí não protege o jogador. Quer dizer, então ficou um negócio... Deveria ser para o jogador mais do que para o clube. Claro. O clube, tem jogo em 48 horas.
E aí o clube que se vira em colocar, porque ele tem diversos jogadores. Tem clube aí que tem 50 jogadores no elenco, 30 e poucos, 40. Mas é para proteger o jogador. Só que daí nessa hora não protege. Porque nessa hora o cara joga um dia e pode jogar 24 horas depois num outro país, inclusive, né? Mesmo que não tenha uma distância tão grande. E não deveria nem poder, Osmar, falar bem a verdade. E o Atlético tem esse cuidado, como o Curitiba vai ter com o Slimani, de não perder o jogador para a sequência, que é muito pior. Para mim, a maior situação, o maior problema, Iraptan, é que, para mim, o Atlético não tem laterais confiáveis. Laterais, porque mesmo o Esquivel se firmando uma coisa, ele se firmar. Outra coisa, você ter confiança. Não acho que seja o jogador para o nível que o Atlético quer hoje, né, que é o nível de brigar sempre por Libertadores. E na direita, pior ainda. Da partida, a condução do Madison ficou desprevenido porque o Bruno não deu a resposta. E é curioso, né, o que acontece com o Esquivel e com o Zapelli, porque eles são chamados não para a seleção principal. Né? Eles são chamados teoricamente pela seleção principal porque a Argentina aproveita a data FIFA para o Mascherano poder treinar a Sub-23. Porque a Sub-23 não é obrigado a liberar. Não é obrigado a liberar. Exatamente. Né? E vem aí competição importante. Então, eles chamam esse jogador num pacotão de convocação do Scaloni, na seleção principal, e aí cedem os dois jogadores vão trabalhar nem trabalham com a seleção principal, trabalham com a outra seleção, a seleção do Mascherano, preparando para as competições Sub-23. Dá para acreditar também, vai ser um confronto bom, hein? Confronto bom. Grêmio e Atlético, quarta-feira. E assim, né? O Grêmio vem de uma derrota no Grenal, que sempre cobra um preço. Dá uma balada, né? Dá uma balada. E são só 3 pontos separando as equipes. Publicamente não acredita no Renato, que não gosta nada disso. Exato. Então o clima não tá tão bom, né? Mas assim, é jogo duro, porque para o Grêmio, né? Olhando pela ótica do Grêmio, o jogo é fundamental para ele começar a consolidar nessa reta final a sua posição ali no G4, porque até a posição do G4 de Libertadores direta está ameaçada, né? Tá tudo muito embolado. O Flamengo está em quinto, mas tem a mesma pontuação, né? E o Atlético tem 41 pontos, são só 3 pontos de diferença para o Grêmio. Então, uma vitória do Atlético também muda o patamar do Atlético, que hoje está teoricamente numa posição intermediária, mas com uma pontuação muito próxima. Então, é jogo duríssimo, mas é um jogo que o Atlético pode encarar. Eu acho que o grande problema é o Atlético voltar a praticar um futebol mais consistente depois das mudanças que foram necessárias.